Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, que Deus vos abençoe. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar convosco mais uma vez. Cumprimento também aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook. Sejam bem-vindos. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que ele vai falar sobre o surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia como profética, como estando descrita na Bíblia esse surgimento desse movimento. E é muito interessante nós entendermos isso à luz da palavra de Deus. Antes de entrar no estudo dessa semana, nós vamos ver rapidamente uma questão que é a estrutura do santuário. Para aqueles que não estão muito à vontade com essa questão, eu gostaria de repassar rapidamente isso, porque o texto que os textos bíblicos, o estudo que nós vamos tratar hoje, ele vai falar muito sobre a disposição do santuário, sobretudo ali com relação ao lugar santo e santíssimo. Então, eu vou passar um breve vídeo para vocês que vai mostrar aqui a estrutura do santuário, como é que ele era, e logo a gente volta para falar, ok? Nós vimos na entrada do santuário, nós temos o altar de sacrifício, depois nós temos a pia, onde o sacerdote sacrificava o cordeiro, ali era onde eram feitos os sacrifícios diários, e ele sacrificava o cordeiro, depois tinha a pia, onde ele se lavava para poder entrar no compartimento do santuário. A primeira parte é o pátio do santuário, ou o átrio, e depois ele entrava num primeiro compartimento do santuário, que era o lugar santo, que tinha do lado, como vocês viram, a mesa dos pães. Do outro lado tinha o candelabro com as sete luzes, né, as 7 lâmpadas, e à frente tinha um altar de incenso. E logo depois tinha um outro compartimento, que nós consideramos o lugar santíssimo, que é chamado lugar santíssimo, que é onde está a Arca da Aliança, onde se manifesta a presença de Deus, a Shekinah, ali em cima da Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança nós vemos que tínhamos ali as tábuas dos 10 mandamentos, para além do maná e da vara de Arão que floresceu. Agora, esses símbolos, esse santuário, ele teve uma importância muito grande no povo de Deus, no povo de Israel, naquele tempo. No entanto, muitas vezes o santuário tem sido subestimado ou tem sido deixado de parte pelas igrejas, né? As igrejas evangélicas, pela igreja católica, enfim, por todas as igrejas de maneira geral. No entanto, o santuário é importantíssimo para nós entendermos corretamente vários dos aspectos com relação ao plano de redenção de Cristo Jesus, ao plano de redenção da divindade, e entendermos também algumas coisas e questões de profecia. Porque quando nós analisamos, por exemplo, o Apocalipse, o livro de Apocalipse ele tem uma estrutura baseada no santuário.
E é muito importante a gente entender o santuário e entender a função de Cristo no santuário para podermos entender algumas questões. E eu gostaria que vocês tomassem bastante atenção a isso. E nós vamos ver que existem alguns passos que Jesus dá no santuário, porque tudo representa Jesus ali no santuário. A gente vê que Jesus é o Cordeiro de Deus que é sacrificado. Depois a gente vê a representação no batismo. E hoje nós vamos ver umas coisas muito interessantes que mostram esses passos e algumas coisas que estão ligadas a esses passos. Aliás, uma coisa em comum que está ligada a todos esses passos de Jesus. Então, antes de entrarmos propriamente no tema, eu gostaria que você inclinasse a sua cabeça mais uma vez e vamos orar. Eterno e querido Deus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê entendimento da tua palavra e se em algum momento que eu não saiba explicar corretamente, que o Senhor possa iluminar a mente de cada um para que a mensagem chegue de uma maneira perfeita por intermédio do teu santo e bom Espírito. Fica conosco agora, que vamos abrir a tua Bíblia, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então nós vamos estudar o tema do grande desapontamento de 1844. Esse evento foi um evento que foi grandioso, foi conhecido, inclusive, fora dos Estados Unidos, mas em grande proporção ali nos Estados Unidos. Milhares de pessoas acreditaram nessa mensagem, milhares de pessoas sofreram um grande desapontamento e nós vamos entender que implicações tem esse grande desapontamento para a nossa vida, para nós nos tempos em que nós estamos vivendo. Então, nós podemos pensar que esse terá sido talvez um único grande desapontamento da história. Mas, na realidade, biblicamente, nós encontramos outros 3 grandes desapontamentos anteriores. E o primeiro foi quando se apresentou Jesus como Cordeiro Perfeito. Lembra do santuário? Mas eu estou falando de quando se apresentou Jesus como Cordeiro Perfeito. João Batista, quando Jesus se apresentou como Cordeiro Perfeito, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é? João Batista ficou em determinado momento desapontado. E ele chegou ao ponto de mandar alguns dos seus discípulos perguntar se aquele realmente era aquele que havia de vir ou deveríamos esperar outro. Mas depois, os acontecimentos, aquilo que Jesus disse, João Batista pôde descansar em paz na certeza de que aquele era o Cordeiro de Deus, realmente. Então, depois desse grande desapontamento de João Batista, nós vimos um outro grande desapontamento na crucificação de Jesus. Lembro que quando Jesus entra, a sua entrada triunfal em Jerusalém, se anunciou com bumbos, com pratos, não é? Todos cantavam Hosana, proclamando, mas eles não sabiam exatamente aquilo que eles estavam proclamando. E nós vemos depois mais um grande desapontamento, porque Jesus é morto e crucificado, e eles esperavam o Messias político que ia restaurar e edificar Jerusalém. E nós vimos depois que Jesus, quando ele ressuscita, está com os discípulos, ele explica isso, nós já lemos aquele texto lá no caminho de Emaús, não é que ele explica aos 2 discípulos que era necessário que todas essas coisas acontecessem. No entanto, sempre que Jesus dá um passo, acontece um grande desapontamento. E depois nós olhamos com atenção, se olhamos com atenção um acontecimento depois da ressurreição, nós vamos ver que Jesus ele entra no lugar santo do santuário, não é? Ele sobe aos céus e os discípulos ficaram desapontados. Porque quando Jesus disse a eles, não cabe a você saber sobre os tempos, porque eles mais uma vez perguntam a Jesus, é agora que o Senhor vai restaurar Jerusalém? Ok, a gente entendeu que o Senhor morreu, que o Senhor ressuscitou, que o Senhor fez tudo isso por nós, mas é agora que o Senhor vai restaurar Jerusalém? E ele diz, não cabe a você saber sobre isso. E depois eles entenderam e receberam o Espírito Santo no Pentecostes. E aí a gente vê mais um grande desapontamento. Cada um desses temas de desapontamento requeria um estudo de pelo menos 1 hora. E eu estou simplesmente mencionando eles e falo com vocês no sentido de que aproveitem esses temas para também buscar mais sobre isso. São temas interessantíssimos que mostram realmente como Deus está no controle das coisas e como, apesar de nós sofrermos determinados desapontamentos ou não entendermos bem a mensagem
que Deus quer nos trazer, ele continua trabalhando e traçando os seus planos para o bem da humanidade. E hoje nós vamos ver o que acontece realmente, então, nesse grande desapontamento de 1844, porque não há nada de novo debaixo do sol. Já houve outros desapontamentos antes e que, embora estivesse biblicamente confirmado de que aquelas coisas iriam acontecer. Como é que nós podemos dizer, então, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja remanescente, né, dos últimos dias, se ela se originou com um grande desapontamento? A resposta é que cada passo de Jesus houve um grande desapontamento, né? Ou seja, os passos que Jesus dá no santuário, em tudo está envolvido um grande desapontamento. Nós vamos ver que a Bíblia aponta para um grande desapontamento em 1844 e que havia várias profecias que apontavam para 1844. Nós vamos examinar essas profecias bíblicas que anunciam o início do juízo ali em 1844. E para isso eu quero te pedir que abra a tua Bíblia comigo em Daniel, no capítulo 7. Daniel, no capítulo 7. Deixa eu só marcar aqui. Daniel sumiu da minha Bíblia, gente. Já está. Daniel, capítulo 7, versículo 9 e 10. Vamos ler? Diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo. E as suas rodas eram fogo ardente. Versículo 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então a gente vê que aqui começa o quê? Começa um juízo. Este juízo que se apresenta aqui nesses versículos, eles não começam até que tenha reinado. Olha só que interessante. Porque quando a gente vê todo o contexto de Daniel, quando Daniel 7, quando você lê desde o princípio, nós já vimos e já estudamos sobre essa estrutura aqui. Então a gente vê que esse juízo, ele não acontece, não é? Eles não começam até que tenham reinado o leão, o urso, o leopardo, o dragão, não é? E que do dragão saíram 10 chifres, e depois do chifre saiu um chifre pequeno que reinou durante 1260 anos, não é? Já vimos que passou então Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, o Império Romano, Roma papal, não é? Que governou os 1260 anos. E então nós sabemos que esse juízo ele só pode acontecer depois desses 1260 anos. Ok? Então, quando analisamos o contexto e a estrutura aqui de Daniel 7. Agora, se assentou no versículo 9, né? Deus se assentou no versículo 9. A gente vê que é Deus que está falando aqui, está se referindo a Deus Pai. Agora, há uma coisa interessante aqui nesse texto. O trono tinha o quê? O que tinha nesse trono? Alguém notou aqui uma coisa interessante? Eu nunca vi um trono assim. O que tinha no trono? O trono tinha rodas. Ele tinha rodas. Aqui dizia que ele tinha rodas. Esse trono tinha rodas. Para que são as rodas? Para rodar, né? Você vai me dizer para rodar, para se mover. Então, é para se mover. Então, isso quer dizer que ele está em um lugar e se move a outro lugar. Não é por acaso que está dizendo aqui que o trono tinha rodas, porque as rodas são para se mover. Então esse trono está em um lugar, ele se move a outro lugar, é um trono que é móvel. Imediatamente a pergunta que se faz é de onde e para onde, não é? De onde para onde que esse trono se move? Nós vamos ver que ele se moveu de um lugar santo, onde tinha ido Jesus, né, na sua ascensão, para o lugar santíssimo. Agora, quando é que começa o juízo? Depois dos 1260 anos, isso nós sabemos. E nós sabemos, como nós já vimos anteriormente, que esses 1260 anos, que é o período em que Roma papal reinou, foi do ano 538 até o ano de 1798, quando o Papa foi aprisionado pelo general Berthier. Ou seja, depois de 1798 é quando começa o juízo. Porque se a gente olha toda a estrutura de Daniel, não pode ser antes disso. Agora, quando nós lemos com cuidado, nós vemos que não foi só o ancião de dias que se moveu aqui nessa cena, mas também outra pessoa se moveu. Vamos ler comigo o versículo 13. Versículo 13 de Daniel 7.
Diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Ora bem, a gente vê um como filho do homem, a gente sabe que essa referência de filho do homem é feita a quem? A Jesus Cristo. E ele vem para se apresentar diante do ancião de dias. Ora bem, aqui diz que ele veio, né? Se veio, é porque ele não estava lá naquele lugar, ele estava em outro lugar, né? Se veio, ele não estava lá, ele saiu, se moveu de um lugar para ir para outro, né? Ou seja, se moveram os dois do lugar santo para o lugar santíssimo para começar o juízo. Nós vamos entender isso melhor aqui lendo outros textos. Agora, eu quero que você relembre do santuário. Quando nós falamos do santuário, e convido a vocês a marcar aí, ler depois com cuidado lá Levítico 16, que fala sobre o santuário. Agora, quando nós vemos sobre o santuário, é importante a gente entender que havia um lugar de juízo, né? E havia um grande dia de expiação, um dia, uma vez no ano, que era o dia do juízo, né? Acontecia uma vez no ano, em que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer a obra de juízo. Se nós entendemos que o juízo só se acontece no lugar santíssimo, se nós entendemos que eles estavam em um lugar e se moveram para outro para iniciar o juízo, eles só podem ter se movido para o lugar santíssimo, porque era o local do juízo. Outra coisa interessante é que a Bíblia diz que nós seremos julgados pela perfeita lei da liberdade, não é? Então, onde é que se encontra a lei? No santuário. No lugar santíssimo. Então, somente no lugar santíssimo é que pode realmente iniciar essa obra de juízo. Agora, embora esse texto nos coloque depois, o texto que nós lemos nos coloca depois de 1798, né? Depois do poder de Roma Papal ter reinado ali, não nos dá uma data exata. Mas existe outro texto que sim nos dá essa data exata. Vamos a Daniel 8,14. Por isso é importante, uma questão que eu também gostaria de comentar, enquanto você abre em Daniel 8,14, é que é muito importante a gente ter uma estrutura, uma boa estrutura, um bom entendimento acerca de Daniel para podermos estudar Apocalipse, porque eles vão se completar um ao outro. Então, Daniel 8, versículo 14 diz assim, ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Daniel tem uma visão aqui, né? E que diz que até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Daniel, inclusive, ficou muito triste com essa visão, porque ele imaginou que teria que ver com a saída do povo, a libertação do povo do cativeiro, e ele ficou triste e orou a Deus pedindo resposta. Lembrando, como nós já mencionamos, que Daniel 8 e 9 estão intimamente ligados, eles falam do mesmo acontecimento. E nós vamos ver aqui que 2.300 tardes e manhãs, profeticamente, nós sabemos, cada dia por um ano, quer dizer 2.300 anos. Qual é a primeira parte desses 2.300 dias? Quando nós vemos lá em Daniel 9, nós vemos que existe uma referência a 70 semanas que foram cortadas desse tempo das 2.300 tardes e manhãs, que seria essa primeira parte desse tempo, e que era destinada unicamente ao povo de Israel, né? Ou seja, seriam 70 semanas, quando a gente vê uma semana tem 7 dias, 70 semanas, dá 490 dias. Colocando 490 dias anos, nós temos 490 anos, né? Profeticamente, que seriam dados aos judeus, ao povo judeu. E isso começa no ano de 457 a.C. e vai terminar no ano de 34, quando os judeus disseram que não queremos mais o Messias, não é? Nós recusamos o Messias e apedrejaram Estevão, e o evangelho, então, ele passa a ser pregado a todas as nações, quando ali há uma última negação do povo judeu referente ao Messias. Segundo Daniel 9:25, né? Diz lá, segundo Daniel 9:25, diz aqui, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido o príncipe, 7 semanas, 62 semanas, as praças e circunvalações se reedificarão,
mas em tempos angustiosos. Ele faz aqui, versículo 24, faz menção a essas 70 semanas. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Então, ele faz menção a essas 70 semanas e ele fala que é desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Por isso é que a gente começa em 457, porque a gente sabe que foi nesse momento que saiu a ordem por meio de Artaxerxes para restaurar e edificar Jerusalém. Então, a própria Bíblia ela vai nos dando resposta, vai juntando o nosso quebra-cabeça aqui. E nós vamos ver que, no entanto, nós estamos falando, né, dessas 2.300 tardes e manhãs, desses 2.300 anos. Então, nós começamos no ano de 557, contamos 490 anos, só que para os 2.300 anos vai faltar o quê? 1.810 anos. É só você fazer uma contazinha matemática aí, né? Que 490 para 2.300 anos vai faltar 1.810. Se a gente faz essa soma, a gente vai chegar exatamente na data de 1844. Ou seja, se eu faço a conta lá do ano de 457 antes de Cristo e somo 2.300 anos, não é? Porque Deus, a palavra de Deus diz que começa desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, então eu tenho que contar 457 antes de Cristo, conto 2.300 anos, vai dar em 1844. É importante a gente lembrar, se você quiser fazer a conta aí depois, 457 até 1844, é importante se lembrar que não existiu no calendário o ano zero. Ou seja, eu vou contando de 457, 456, 455, ele vai decrescendo, né? Até o ano 1 antes de Cristo, depois nós temos o ano 1 depois de Cristo, ok? E aí a gente chega no ano de 1844. Nesse ano, segundo a Bíblia, se iria purificar o santuário, seria começar a purificação do santuário. Nós vamos ver que aqui foi um erro dos pioneiros da Igreja Adventista. Eles acreditavam que este santuário que seria purificado, aqui que a Bíblia apresenta, que esse santuário que seria purificado em 1844 seria a terra. E que isso iria acontecer com a volta de Jesus. Então eles começaram a pregar, esse movimento começou a pregar sobre o início da purificação do santuário, né? Seria uma profecia, era um acontecimento de que eles acreditavam que iria acontecer aqui na Terra. No entanto, quando nós analisamos com cuidado, com mais cuidado, a palavra de Deus, nós vemos na profecia que era um acontecimento que não iria ser na Terra, mas sim no céu. Os pioneiros na igreja não entendiam que era o santuário celestial de que se estava falando. E vocês podem dizer, então não pode ser de Deus, né? O fato deles acreditarem assim. Então também não pode ser de Deus a crucificação de Jesus, porque houve um grande desapontamento na crucificação de Jesus. Também não pode ser de Deus João Batista anunciar o Messias, né? João Batista batiza Jesus. Jesus diz, o tempo se cumpriu. Olha que interessante. O que ele está se referindo aqui? Ele está se referindo àquelas 70 semanas, porque dizia que ia faltar uma semana, que no final da semana 69 chegaria o Messias ungido. Por isso é quando ele é batizado, ele diz, o tempo se cumpriu. Tinha começado a última semana dos 490 anos. Isso é maravilhoso da gente entender. Mas João Batista, ele estava enganado com respeito ao tipo de Messias que seria Jesus. Interessante isso, né? O próprio João Batista, que tinha proclamado o Messias, ele estava enganado com relação ao tipo de Messias que era Jesus. E é um perigo dizer que 1844 não pode ter sido de Deus pelo erro do evento, porque houve outros erros também na história bíblica, né? Também no passado, mas as datas, elas estavam corretas. Então, havia outras profecias interessantes. Daniel 8,14 forma parte de um livro dentro de um livro. Vou explicar. O que isso quer dizer? Daniel 1 ao 7 é uma unidade completa que forma um livro. E Daniel do 8 ao 12 forma outro livro. Ok? Eles falam de determinados acontecimentos, mas tem um centro em si próprio. Ou seja, Daniel 8 a 14, o centro aqui é... Daniel 8 até o capítulo 12, perdão, o centro aqui é o versículo do capítulo 8, 14, que é as 2.300 tardes e manhãs.
Então, quero que você leia comigo Daniel 12, versículo 4. Daniel 12, versículo 4. Diz assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Muito bem, Daniel 12, 4 aqui diz para Daniel fechar as palavras, selar o livro, né? Para quando? Para sempre? Não. É interessante isso, porque o próprio Daniel ele não entende aquela profecia. Ele diz, olha, isso é para o tempo do fim, Daniel. Não cabe a você entender isso. Sela o livro. Fecha essas palavras. E Daniel sela até o tempo do fim. Isso quer dizer que até o tempo do fim, esse livro ele estaria fechado, ele não seria possível compreendê-lo, né? Mas o tempo do fim seria possível, no tempo do fim seria possível a gente entender essas profecias. Daniel mesmo não entendeu no tempo dele. Então o texto continua, muitos correrão, né? Ele vai dizer aqui, muitos correrão de um lado ao outro, esquadrinharão e o saber se multiplicará. Mas é interessante porque quando se diz aqui que a ciência aumentará, em alguns lugares vai dizer a ciência aumentará, outros o saber se multiplicará, né, os textos bíblicos, diz assim, embora diga isso, é importante nós entender que muitas pessoas pensam que ele está falando do avanço tecnológico que nós temos presenciado nos nossos tempos. Também podemos aplicar a isso, que no fim dos tempos a ciência se multiplicará. No entanto, quando a gente vê dentro do contexto aqui bíblico, né, está dizendo que o livro estaria selado até o tempo do fim, mas que seria aberto no tempo do fim. Ou seja, muitos iriam correr de um lado para o outro buscando a palavra de Deus, buscando entendimento, e a ciência, o conhecimento deste livro, dessas profecias, seriam estudadas e seriam entendidas. Isso é o que o texto realmente quer dizer no seu contexto primário. Agora, o livro que foi selado seria compreendido. Nós iríamos entender as profecias das 2.300 tardes e manhãs. Agora, existe outra profecia que está lá em Apocalipse, no capítulo 10. Vamos lá, Apocalipse capítulo 10, versículo 1 e 2. Diz assim, essa profecia aqui em Apocalipse 10, versículo 1 e 2, ela vai falar do momento em que o livrinho foi aberto, ok? O contexto aqui da passagem é na sexta trombeta. As trombetas, segundo a interpretação clássica adventista, existe algumas outras interpretações que acreditam que as trombetas são só para o tempo do fim, mas segundo a interpretação clássica adventista, ela representa períodos da história da igreja cristã. E quando nós chegamos à sétima trombeta, aí já se acabou a história da igreja cristã. Ou seja, se nós estamos aqui no capítulo 10, versículo 1 e 2, na sexta trombeta, nós estamos perto do final. Ok? Então, vamos ler então Apocalipse, capítulo 10, versículo 1 e 2. Diz assim, vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como as colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Ora bem, esse que apareceu aqui, que aparece como um anjo, é Jesus Cristo. E como é que eu sei disso? Você depois vai ler lá Apocalipse capítulo 1 para você ter certeza, ok? Depois, Apocalipse capítulo 1, porque ele dá as mesmas referências de Jesus Cristo, com as mesmas referências, a mesma descrição que aparece aqui, aparece para Jesus lá no capítulo 1 de Apocalipse. Agora, olha o verso 2, diz que tinha na sua mão um livro aberto. Se estava aberto é porque antes estava fechado, não é? Agora, note uma questão, ele diz que tinha um livro aberto, e quem abre os livros selados no Apocalipse? É Cristo Jesus. Jesus é quem abre os livros selados no Apocalipse. No entanto, mais uma questão, uma questão a nível de curiosidade, o tempo verbal que aparece aqui, ele é difícil de traduzir, é difícil de ser traduzido, porque aqui diz, né, que estava aberto, né? Mas no grego quer dizer algo como tinha na mão um livrinho que foi aberto ou que havia sido aberto. Então ele se traduz como que tinha um livro aberto, mas quer dizer de certa maneira que era um livro que estava fechado e que tinha acabado de ser aberto.
é interessante porque em alguns outros idiomas isso torna mais fácil da gente entender. Por exemplo, no espanhol existe uma terminação verbal que é o pluscuamperfeito, que diz que hubo sido aberto. Quer dizer que tinha acabado de ser aberto naquele momento, né? O verbo indica, então, que o livro estava fechado e que foi aberto naquele momento. E é importante a gente entender isso. E que esse livro que foi aberto, que livro é que poderia ser esse? Foi o livro que se fechou no tempo de Daniel. Porque é o livro que a gente vê que no tempo de Daniel foi selado, foi fechado até o tempo do fim. E que nos finais dos tempos, no final da história da igreja, esse livro então foi aberto. E quando nós continuamos lendo, nós vemos que o anjo tem o livro e o texto diz que ele dá o livro a João, não é? E diz a João, pega o livro e come o livro. Olha o versículo 9. Versículo 9. Diz assim, fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como o mel. Agora eu pergunto para vocês, vocês já devoraram algum livro? Já comeram algum livro? Já comeram? Mas já devoraram algum livro, não? Assim, de maneira, não de maneira literal, mas devoraram algum livro. Quando um livro está muito interessante, né? Nós saboreamos o livro, nós desfrutamos do livro, né? Já pegou um livro e começou a estudá-lo, esmiuçá-lo, né? E a pessoa está assimilando a mensagem do livro. Agora, se esta é a mensagem do fim das 2.300 tardes de manhãs, nós temos que ver algo interessante. O texto diz aqui no versículo 11, então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Essa mensagem, a mensagem que era doce, mas depois queria trazer uma experiência amarga, um desapontamento, um grande desapontamento, né? E depois o anjo disse que a João que era necessário que ainda profetizes outra vez. Ele está dizendo que o tempo não terminou, que se cumpriu as 2.300 tardes e manhãs, mas que o tempo ainda não terminou. Não se terminou a história. E Deus faz um chamado, e esse chamado não é só para João naquele momento, mas ele está falando de um movimento que se levantaria ali e que seria necessário que profetizasse mais uma vez a todas as tribos, línguas e povos. E é interessante porque a mensagem que está aqui é a mesma mensagem que a gente lê lá em Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 6 e 7, onde vem um anjo poderoso do céu e que proclama o evangelho eterno a toda nação, tribo, língua e povo. Olha que tremenda profecia a respeito de 1844. Mencionando um movimento que iria nascer, que iria sofrer um grande desapontamento, que a mensagem que ia receber ela era doce, porque você acreditar que Jesus estava voltando naquele momento, ela era doce como mel, mas depois ela ia se tornar amarga. O anjo disse que ela iria se tornar amarga. E ele diz que comi e o meu estômago ficou amargo, versículo 9, versículo 10. E essa mensagem que foi recebida, que foi abraçada ali perto de 1844, ela era uma mensagem doce, mas ela se tornou amarga e houve um grande desapontamento. Quer ver outra profecia, algo mais acerca disso? Apocalipse, ele fala de 7 igrejas. Apocalipse fala de 7 igrejas. Lá no início de Apocalipse, para aqueles que não viram, depois vai lá, lê logo no início de Apocalipse, os primeiros capítulos, falam de 7 igrejas. Talvez você já tenha ouvido falar sobre as 7 igrejas de Apocalipse. Essas 7 igrejas, elas simbolizam períodos da história da igreja cristã e todos os eruditos praticamente estão de acordo com isso. Por exemplo, a primeira igreja, a de Éfeso, representa a igreja apostólica, ou seja, a igreja ali no primeiro século. Esmirna, que é a segunda igreja, representa as perseguições imperiais de Roma. E quando você lê as características das igrejas, você vai ver que encaixam perfeitamente. A igreja de Pérgamo, ela representa quando o erro entrou na igreja durante os dias de Constantino, quando eles mudaram a verdade de Deus. E a quarta igreja, que é a igreja de Tiatira, representa o domínio da prostituta, da igreja romana. A quinta igreja, que é a igreja de Sardes, representa o período da reforma protestante. Depois nós temos a sexta igreja, que é Filadélfia, que é uma igreja que aparece antes
ela aparece no momento onde depois dela só pode vir uma igreja a mais. A sétima igreja, a última igreja. E essa sétima igreja é Laodiceia. E sabem o que significa Laodiceia? Significa julgando ao povo. Olha que interessante. A igreja de Laodiceia, a última igreja, estaria no momento em que o povo seria julgado. Agora, quer dizer que Laodiceia seria a igreja do tempo do fim, a última igreja. Então, abra comigo o Apocalipse 3, versículo 7. Lá, aqui onde está fazendo menção a essas 7 igrejas, Apocalipse 3, versículo 7, diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. É interessante porque ele escreve ao anjo da igreja de Filadélfia, né, que tem a chave de Davi. E a chave é para quê? Para que serve uma chave? Uma chave serve para abrir uma porta, por exemplo, né? A sexta igreja, ela se coloca, aqui diz que a sexta igreja se coloca uma porta adiante dela, que se abriu, né, com a chave de Davi. E logo depois disso, o que surge? Qual é a igreja que surge depois? É a igreja do juízo. Depois que se abre essa porta, a igreja que surge depois é a igreja que vai estar vivendo no momento, no tempo do juízo. A porta se abriu para dar início ao juízo. Essa porta se abre para dar início ao juízo. Vamos ver em Apocalipse capítulo 11, uma última profecia que fala desse momento monumental na história, que é muito interessante a gente entender. Mas antes de ler, lá em Apocalipse capítulo 11, no versículo 19, salvo erro. Antes de ler, eu quero mencionar aqui algumas questões. Dar um contexto para vocês. Em Apocalipse, no capítulo 4 e 5, lembra lá do santuário agora de novo, tá bom? Em Apocalipse, no capítulo 4 e 5, está falando da ascensão de Jesus. Jesus vai para o lugar santo, ele sobe ao céu, ou seja, depois que ele terminou a sua obra aqui na terra, ele sobe ao lugar santo, né? Nós não teremos tempo para entrar em detalhes e descrever tudo isso, mas nós sabemos que quando você lê ali Apocalipse capítulo 4 e 5, nós vemos que Jesus está no meio dos 7 candelabros, que tem o altar de incenso. E se a gente vê essas características ali, ele só pode estar no lugar santo, porque o lugar santo era onde estava o altar de incenso, estavam os candelabros e estava a mesa dos pães. Então, esses capítulos deixam claro de que ali onde estava assentado o Pai e o Filho, era o lugar santo. Quando você lê Apocalipse capítulo 4 e 5, fica claro que eles estavam no lugar santo, quando Jesus sobe ao céu e se assenta ao lado de Deus. Então, eles estavam no lugar santo e o ministério de Jesus ocorre no lugar santo, ali nos capítulos 4 e 5 de Apocalipse. Agora, a gente vê que está ali o altar, né? Os candelabros, os castiçais no lugar santo. Agora, é muito interessante porque no capítulo 4, João vê uma porta aberta, lá no versículo 1. No versículo 1, você não precisa de ler, eu posso ler. Não ia ler, mas eu prefiro ler, que é melhor. Versículo 4, versículo 1 diz assim. Capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi. Note que ele faz menção aqui a uma porta que estaria aberta, uma porta aberta, não é? No versículo 1. Agora vê o candelabro, vê o altar. João entra, né, nessa porta que está aberta. Ele vê o candelabro, ele vê o altar de incenso, ele vê o Pai sentado no capítulo 5. Chega Jesus. No capítulo 5 chega Jesus. A manifestação, a ascensão de Jesus. Mas o texto, quando você lê lá no capítulo 5, você vê que Jesus chega, que Jesus entra no santuário. Mas é interessante que o texto que nós vamos ler agora, ele não se refere a esse tempo, mas ele se refere a outro tempo. Ele se refere ao tempo do fim. Porque Apocalipse capítulo 11, ele também vai fazer menção, antes do versículo 19, ele vai mencionar outros períodos dos 1260 dias. Isso nós vamos estudar na próxima semana. Mas capítulo 11 de Daniel, no versículo 19, leia comigo. Diz assim: abriu-se então o santuário de Deus, que se achava no céu. Abriu-se então o santuário de Deus, olha que interessante, que se achava no céu. E foi visto o quê?
a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Gente, isso é muito, muito, muito importante. Porque está no contexto da sexta, primeiramente porque está no contexto da sexta e da sétima trombeta, ok? Lá no final da história. Estamos no final da história da humanidade, dentro do contexto da sexta e da sétima trombeta. Ou seja, diz, e o templo de Deus foi aberto no céu, e se viu o candeeiro e o altar de incenso. Foi isso? Não. O texto está dizendo que se viu o quê? A arca da aliança. Note que lá, quando a gente lê o Apocalipse capítulos 4 e 5, quando eu fiz menção, você lê depois com cuidado, Apocalipse 4 e 5, ele vai fazer menção que foi aberta uma porta e se viu o candelabro e se viu o altar de incenso. No entanto, quando a gente está aqui em Apocalipse 11, foi aberta a porta e se viu o quê? A arca da aliança. Quer dizer o quê? Eles não estão mais no mesmo lugar. Eles estão no Santíssimo, já não estão no lugar santo. Eles se moveram até o lugar santíssimo. Ok? Se viu a arca da aliança. E onde está essa arca da aliança? No lugar santíssimo. Claramente, a gente vê, quando a gente entra no lugar santíssimo, a gente vê que está lá a arca da aliança dentro as tábuas dos mandamentos. Cada profecia merecia aqui para nós, para o nosso estudo, pelo menos 1 hora, para nós estudarmos com tempo, né, essas profecias. Mas é importante nós vermos que todas essas profecias apontam a um momento histórico de 22 de outubro de 1844. Com quem se cumpriu o fato de pregar essas profecias, né? Com quem é que se cumpriu? Na década de 1830, Deus levantou um movimento interdenominacional. Ou seja, pessoas de todas as denominações participaram desse movimento, debaixo da liderança de um indivíduo que havia sido soldado e depois ele foi agricultor. E eles se conheciam como os Milleritas, que era de Guilherme Miller, foi esse senhor que se levantou. Eles começaram a pregar sobre as profecias, sobretudo de Daniel 8:14, Daniel 7, Apocalipse 14, versículos 6 e 7, e falavam que Jesus viria purificar a terra. Eles marcaram a primeira data para a volta de Jesus para a primavera do ano de 1843. Depois eles disseram que seria em qualquer momento daquele ano. Mas estudando melhor a profecia, um homem chamado Samuel Snow, ele chegou a uma conclusão, estudando a história e a Bíblia, que em realidade a purificação do santuário, que era visto lá no Antigo Testamento, iria acontecer, ou seja, o dia de Yom Kippur, no dia da purificação do santuário, iria acontecer no dia 22 de outubro de 1844. Naquele ano de 1844, seria no ano 22 de outubro. Eles tiveram também o problema com o tal ano zero, por isso eu falei com vocês da conta. Por isso, primeiramente, eles marcaram por ano 43, depois marcaram por ano 44. Então, eles primeiramente tinham marcado na primavera, depois eles marcaram de juízo para o outono, 22 de outubro de 44, porque era no outono que se acontecia o juízo investigativo no santuário. E o problema é que eles cometeram um grave erro, mas o erro não foi cronológico. A data estava correta, mas havia um problema com o evento. E isso soa familiar para nós? Claro que soa. Lembra-se da entrada em triunfal de Jesus em Jerusalém? O dia estava correto, o ano estava correto, todas as datas estavam profetizadas nas 70 semanas. O batismo, a morte de Jesus. Todos cantavam ali, Hosanas, Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Mas eles se equivocaram com o evento e sofreram um grande desapontamento. E da mesma maneira, 1844 estava correta, mas nós sofremos o grande desapontamento. E o Espírito de Profecia fala isso, você pode ler lá em Primeiros Escritos, depois na página 42, ele vai mencionar lá. Não vou ler que nós temos o tempo muito avançado. Agora, o que adiantava se Jesus começasse o juízo no céu, sem ninguém saber aqui na terra? Pense um pouco a respeito disso. O que adiantava se Jesus começasse o juízo no céu sem que nós não soubéssemos? Jesus nunca faz nada sem antes anunciar. Quando se iria anunciar como cordeiro, Jesus chamou João Batista. E João Batista fez um escândalo. Quando ele iria morrer na cruz,
houve a entrada triunfal, em que Jesus entra em Jerusalém, todos anunciando: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. No Pentecostes, houve ventos, houve fogo. Jesus estava dizendo: eu estou fazendo algo importante. E em 1844 era necessário que a sua atenção fosse atraída a Jesus e ao santuário. Então, para terminar, eu só queria deixar uma mensagem para você com relação a tudo isso aqui que a gente estudou. Que classe de instrumentos Jesus chamou para pregar essa mensagem de 1844? Ele chamou os grandes teólogos da terra? Não. Ele chamou os magnatas, chamou os ricos, chamou os grandes eruditos presbiterianos, metodistas, batistas? Não. Porque naquela época haviam grandes eruditos com relação a essas denominações que se juntaram, muitos delas, para pregar essa mensagem. Ele chamou gente humilde. Ele chamou um líder, para ser como líder, um homem que era soldado e agricultor. E ele dizia: eu não sei falar. Guilherme Miller dizia: eu não sei falar. Faz lembrar a Moisés quando foi chamado, né? Agora eu pergunto para você: quem anunciou a vinda de Cristo na sua primeira vinda? João Batista. Uma pessoa humilde que ficava ali no deserto, vestido pelos de camelo, comendo mel e gafanhotos, não é? Quem Jesus chama para anunciar o seu ministério depois? Discípulos, pescadores, gente humilde. Então, isso ensina-nos muita coisa a respeito da maneira como Deus trabalha e da maneira como Deus pode trabalhar na nossa vida e usar-nos para transmitir a mensagem dele. É muito importante nós termos em consideração de que Deus chama qualquer um para cumprir o seu propósito, para cumprir a sua mensagem, desde que esta pessoa se entregue verdadeiramente aos seus cuidados. É maravilhoso nós vermos que Deus levantou um movimento para pregar a última mensagem na história deste mundo. E você e eu temos essa responsabilidade. Você e eu fazemos parte deste movimento, que se levantou em 1844. Nós estamos vivendo na 6ª e 7ª trombeta. Estamos vivendo os últimos momentos da história da Terra. E é muito importante nós entendermos que Deus anunciou de antemão que esse desapontamento iria acontecer para surgir o último movimento que teria que pregar a mensagem do terceiro anjo: temei a Deus e dai glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a cada um de vocês e que possamos continuar firmes no estudo das profecias para entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Temos agora uma mensagem musical especial e gostaria de pedir que fosse colocada, por favor. Olá, meus amigos da Igreja de Manchester, muito prazer. Meu nome é Ed, eu falo aqui do Brasil. Estou gravando aqui da minha casa, na cidade de Joinville, Santa Catarina, que vocês devem conhecer por conta desse casal aí, o Hugo e a Milena, que por muito tempo moraram aqui, deixam muitas saudades. E fico muito feliz de poder participar com vocês nesse culto online, louvando o nome de Deus. E a música que eu escolhi para cantar é a música Eu Agradeço, do quarteto Arautos do Rei. E ela traz uma mensagem que eu considero fundamental nesses tempos de pandemia, onde nós vemos tantas coisas ruins. Lembrarmos que temos muito a agradecer, porque Deus tem nos abençoado de muitas formas. Então, que essa canção possa trazer essa mensagem para as nossas mentes, para os nossos corações. Pela natureza, por haver beleza, eu ergo um canto em louvor ao meu Senhor, pela paz
paz que sinto e por ter amigos. Eu levo no peito gratidão, ó meu Senhor, pois Tu és tão bom. Tens me dado o que eu não mereci, e no Teu amor eu recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, Tua mão me orienta, e eu descanso em Teus cuidados, pois Tu és tão bom. Pela paz tão doce que Jesus nos trouxe, eu quero cantar e nunca cessar de agradecer pelo pão do dia, pela alegria. Eu levo no peito gratidão, ó meu Senhor, pois Tu és tão bom. Tens me dado o que eu não mereci, e no Teu amor eu recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, Tua mão me orienta, e eu descanso em Teus cuidados, pois Tu és tão bom. Tu és tão bom. Tens me dado o que eu não mereci, e no Teu amor eu recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, Tua mão me orienta, e eu descanso em Teus cuidados, pois Tu és tão bom. Pois Tu és tão bom. Pois Tu és tão bom. Grande abraço a todos vocês. Vamos orar então. Eterno querido Deus, nós Te agradecemos porque Tu és tão bom para cada um de nós, que o Senhor revela por meio das Tuas profecias, por meio da Tua palavra, todos os importantes acontecimentos que a história desse mundo contou e vai contar, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque a Tua graça pode nos sustentar nesses momentos de tribulação, nesses últimos momentos da história da humanidade que se avizinham. Nós Te agradecemos porque temos confiança de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fica com cada um que está conosco nesta noite, ouvindo, participando, estudando a Tua palavra, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor abra as nossas mentes, abra os nossos corações, para entendermos as Tuas verdades na nossa vida. É o que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.